Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus que nos ama, que nos guarda, que nos fortalece. E a palavra de Deus diz que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Por isso estamos alegres. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor, vamos estar meditando nesse dia na palavra do Senhor, em Jeremias 7, a partir do versículo 24, que diz assim: Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para frente, desde o dia que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor, puseram os seus ídolos abomináveis no templo, que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Então, o Senhor, nessa palavra, o Senhor continua chamando os seus filhos, aconselhando aquele povo de Israel. A palavra diz que aquele povo, esse povo aqui, eles estavam no Egito, eles estiveram no Egito, e ali eles clamaram ao Senhor, para o Senhor mandar alguém para os tirar de lá. E a palavra diz que Deus os tirou de lá com mão forte, e Deus escolheu Moisés, preparou Moisés. Moisés esteve na casa do rei por muitos anos ali, aprendendo na casa do rei. Mas depois ele precisava aprender mais, e o Senhor levou, então, para a terra de Midian, onde ele ficou 40 anos ali, aprendendo em Midian. Deus preparou Moisés para guiar aquele povo. E a palavra diz que Deus tirou aquele povo do Egito com mão forte. Aquele povo, ele viu grandes milagres que Deus tinha feito naquela terra. E Deus fala aqui na palavra que agora eles andavam errantes, segundo seus próprios conselhos. E eles começaram isso quando Moisés estava falando com Deus no monte. E eles diziam a Arão, incitaram Arão a fazer um bezerro de ouro e dizia: Moisés demora, Moisés não vem, faz um Deus para que possamos adorar. E a palavra de Deus em Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 6, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Mas eles não queriam ouvir. Eles deixaram o Senhor. E agora, um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo, assim diz a palavra de Deus. E eles estavam na dureza do seu coração. O coração deles era maligno.
E Deus nunca tinha deixado aquele povo, Deus sempre se manifestava a eles. Deus enviou para eles alimento, água da rocha, mas eles viram tudo que Deus fez, mas eles não experimentaram de Deus, eles não tiveram uma experiência profunda com Deus, de ouvir Deus, de querer Deus na vida deles. Eles queriam apenas um Deus qualquer que os satisfizesse, que resolvesse os seus problemas. Não somos assim muitas vezes? O Senhor nos chama a ler a palavra, o Espírito Santo fala conosco, está falando para a gente ler a palavra, para a gente orar, para a gente estar em comunhão, para a gente ir para a igreja. E a gente muitas vezes diz: amanhã eu faço. E vai procrastinando. Amanhã eu faço, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, mais tarde eu leio, mais tarde eu oro, mais tarde eu busco a Deus. Esse domingo eu não vou para a igreja, no outro domingo eu vou. E aí vai esfriando na fé, vai deixando a verdade, que é a palavra de Deus, a verdade que ilumina a nossa mente, que transforma o nosso coração. Nós vamos nos distanciando de Deus. Nós não nos distanciamos de Deus de uma vez. Nós vamos deixando Deus. Deus vai falando, o Espírito Santo vai falando conosco, mas nós vamos deixando de ouvir. E de repente, nós não ouvimos mais a voz de Deus. Como Eli. A palavra diz que a palavra, no tempo de Eli, ela era escassa. E aí, o que Deus fez? Deus usou um menino para falar com Eli. Deus chamou Samuel na madrugada e Eli nem entendeu. Precisou Deus falar com Samuel três vezes para que Eli entendesse que ali era o Senhor falando. O Senhor sempre quer falar conosco. O Senhor sempre quer estar presente em nossas vidas. O Senhor sempre quer nos ajudar, nos abençoar. Mas na nossa desobediência, a dureza do nosso coração nos afastam de Deus. E aí nós não ouvimos mais a voz de Deus, porque estamos em desobediência, estamos em pecado, cometendo torpezas às vezes no nosso próprio corpo. E a ira de Deus vem, porque Deus é Deus, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus é justo. E aí a ira de Deus vem sobre nós, como veio sobre aquele povo, que o Senhor diz assim, que muitos iriam passar sobre aquela cidade e iriam zombar, que os mortos serão sepultados, não serão sepultados na cidade que eles moram. E os cadáveres estariam expostos às aves do céu. Porque Deus é mau? Não. Deus é bom, misericordioso, a causa de eu e você não sermos consumidos. Mas aquele povo, eles resolveram como eles deixaram Deus. Agora, eles precisavam de um Deus que eles pudessem pegar concreto, né? Como criança, né? Na fase concreta. Tudo ela precisa pegar, ela precisa cheirar, ela precisa sentir, para ela aprender sobre aquilo e identificar sobre aquilo. Mas não tem o que aprender sobre um Deus feito por mãos de homens. Não há o que aprender. O Senhor considera abominação. O Senhor Deus, Ele é suficiente para você, para responder a sua oração e para responder a minha oração.
Ele está presente. O Espírito Santo veio. Ele está na terra. Jesus foi para o céu e ele disse: eu enviarei o Espírito Santo de Deus para vos ensinar todas as coisas, vos fazer lembrar. Nós temos um Espírito Santo que é autossuficiente para nós. Ele, até as coisas que nós esquecemos, até uma prova que nós vamos fazer, até o procedimento que nós vamos fazer, se nós buscarmos no Espírito Santo de Deus, ele pode nos ensinar. Eu já tive essa experiência com Deus, de não ter aprendido algo na minha profissão e buscar o Espírito Santo e ele me ensinar sobre aquilo ali. E você pode ter o Espírito Santo hoje, é só você convidar o Espírito Santo para entrar na sua vida. Convide Jesus para entrar na sua vida. Ele é suficiente para você, suficiente para a sua vida terrena e suficiente para a sua vida eterna. Esse povo, eles viram todas as coisas, milagres que Deus fez. Eles tiveram experiências de ver Deus trabalhar, de ver o agir de Deus, água que saiu da rocha, cordonizes que caíram dos céus, o mar vermelho que se abriu, mas mesmo assim o coração deles foi endurecido pelos próprios conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria, mas da multidão de conselhos de sábios, de pessoas que você vê que buscam o Senhor. E você não deve ficar sozinho. Você precisa de Deus, você precisa de pessoas de Deus para andar com você. Você precisa de profetas de Deus para falar na sua vida. Você não é autossuficiente, você não é eficiente, você não é autossuficiente. Autossuficiente é o Espírito Santo e ele está aí perto de você e ele quer entrar na sua vida e ele quer te ensinar e ele quer te iluminar e ele te convida. O Espírito Santo te convida. Abre o seu coração para que Jesus entre hoje na sua vida e faça mudança. Há jeito para você. Você que diz não tem mais jeito para mim, é mentira do diabo. O diabo mente. Confesse seus pecados diante do Senhor. Porque quando você confessa diante do Senhor, a palavra de Deus que o Senhor diz que o Senhor não rejeita aqueles que o buscam. Essa é a sua oportunidade. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Senhor, em nome de Jesus, essa pessoa que ouviu sua palavra, essa pessoa que hoje ouviu, que ela possa receber o Senhor na sua vida, entregar ao Senhor o seu coração ao Senhor, para que o Senhor produza vida e vida em abundância, vida nessa terra e vida nos céus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.